Você já pensou em dar um up no seu currículo? Ganhe certificados e se diferencie dos seus colegas. Aprenda técnicas de pesquisa com professores doutores pesquisadores. Compute horas de SO com seu projeto de pesquisa e também participando de eventos científicos como congressos, palestras e minicursos. Além disso, apresente trabalhos de sua autoria e aproveite para fazer um network e conhecer profissionais renomados na sua área de interesse. Ah, e você pode participar do PIC EAD sem gastar nada e ainda por cima com chance de concorrer a uma bolsa de iniciação científica. E aí, tá esperando o quê? Não perca tempo! Aponte a câmera do seu celular para o código aqui ao lado e se inscreva já no PIC EAD. O Programa de Iniciação Científica é a porta de entrada para o aluno ingressar futuramente no mestrado e doutorado. Se você pretende se destacar na sua vida acadêmica, assim como eu, aluno de Iniciação Científica, não perca essa oportunidade. Venha participar conosco do PIC EAD. Aguardamos vocês. Com o PIC EAD, conseguimos unir várias cidades pelo Brasil, com o auxílio da tecnologia, no ambiente virtual, no YouTube, em reuniões pelos Teams, ganhamos muito conhecimento e vários amigos. Então venha participar da iniciação científica e fazer várias conexões pelo Brasil. Uma das principais portas de entrada ao mundo científico é desenvolvendo pesquisa em nível de iniciação científica. No PIC EAD, o aluno pode participar como voluntário ou ser candidato à bolsa. Venha participar conosco e ser um aluno de iniciação científica. E além disso, ser autor dos seus próprios trabalhos, vídeos e até mesmo apresentá-los nesses eventos? Com o PIC EAD você pode. Venha participar conosco. Participar do PIC EAD pode agregar conhecimento e ainda turbinar o seu currículo. Mas afinal de contas, qual o valor agregado a uma certificação de iniciação científica? O aluno, além de ser bem visto em processos seletivos de pós-graduação, ainda pode utilizar os seus certificados como atividades complementares obrigatórias do seu curso. Não fique fora dessa, venha participar com a gente. Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Gestão Ambiental. Hoje a gente vai trabalhar com Fundamentação e Controle Ambiental. Para quem não me conhece ainda, eu sou Jamile Bernardes, sou geógrafa, mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento e venho te acompanhando ao longo dessa disciplina. Você já sabe que nós já aprendemos inicialmente algumas questões em relação ao nosso planeta Terra, então os aspectos físicos de formação, como o nosso planeta é estruturado, a questão das camadas, que existem na nossa atmosfera e todos os poluentes que geramos, que ficam concentrados em algumas regiões. Vimos também questões relacionadas à legislação ambiental, às águas superficiais e mais profundas. Enfim, a gente viu alguns contextos aí iniciais que relacionam tanto aspectos físicos do nosso planeta, como também aspectos legais. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com uma questão mais aplicada em relação a essa questão da fundamentação e controle. Então nós vamos analisar algumas questões que vão estar ligadas diretamente ao que eu faço, por exemplo, para resolver os impactos em relação à poluição atmosférica dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, ou o que eu posso fazer em relação ao tratamento de efluentes, as nossas águas residuárias, como é que isso está aí acontecendo. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Antes de eu te mostrar a contextualização, eu gostaria de pedir a sua participação. Nós temos os momentos aqui onde nós preparamos exatamente para receber a sua contribuição. Então, é importante que você participe, que você se sinta acolhido e mande para cá, seja questionamento, seja alguma questão que você quer compartilhar com a gente. Nós estamos aqui disponíveis para receber a sua informação. Tá? Então, vamos dar uma olhada na contextualização da aula. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre controle ambiental do ar. Então, as questões que estão aí relacionadas principalmente aos poluentes atmosféricos. Nós vamos conhecer alguns desses poluentes.
Vamos trabalhar também com a gestão de resíduos sólidos, e aí entra, né, a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é super importante da gente trabalhar. A gente sabe que os resíduos são um problema muito sério, não só no contexto industrial, como também no contexto de uma cidade. Então, o que a gente faz com tanto resíduo, né? A população, a humanidade gera, né, uma quantidade muito elevada de resíduos, por falta de gerenciamento, seja por falta de conhecimento. Então, a gente vai ter momentos também para trabalhar essas questões na nossa aula. E vamos dar uma olhada aqui em outros pontos que nós vamos analisar em relação à qualidade das águas, e vamos também falar sobre o tratamento de águas residuárias e o tratamento de água para abastecimento. Então, existe uma diferença aqui em relação a esse contexto, né, da água. Nós temos que as nossas águas, elas são utilizadas tanto para consumo humano, então nós vamos ter uma captação de água que vai acontecer lá no manancial de abastecimento, e essa água vai ser captada e depois ela vai ser tratada num determinado local, né, que é uma estação de tratamento de água, e essa água, depois de tratada, ela vai ser distribuída. Então, a população vai poder usar essa água que já foi tratada. Diferente do processo que acontece com as águas residuárias. E se a gente for pensar no esgoto sanitário, né, no esgotamento sanitário, como é que a gente faz? Então, a gente vai fazer, os municípios que têm estação de tratamento de esgoto vão recolher esse esgoto das casas, das residências, e aí vão fazer o tratamento para que a água que sobre do final desse processo tenha condições de ser lançada ao rio, ao corpo hídrico ali que vai receber essa água, e que esteja dentro do enquadramento solicitado pela resolução CONAMA, que trata especificamente desse tipo de lançamento. Um outro uso que pode ser dado para essa água residuária seria um reuso dentro da própria indústria. Então, algumas águas que saem desse processo de tratamento voltam para resfriamento de máquinas ou para algum outro contexto, para regar jardim, para ser utilizada nos sanitários. Então, pode existir também esse caminho desse retorno dessa água para dentro da indústria ou do local aí específico que vai fazer essa coleta. Tá? Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, e eu convido você a participar ativamente desse processo. Vamos iniciar. Poluição do ar. Então, nós vamos começar falando sobre a poluição do ar. Nós vamos entender quais são esses poluentes atmosféricos. A gente já sabe que quando a gente liga um veículo, a gente está produzindo alguns poluentes acontecendo. Ali também estão sendo expelidos poluentes. Quando você vê um chaminé de uma fábrica emitindo, né, dissipando aquela fumaça, né, aquilo que a gente consegue enxergar, a gente também pode perceber que ali podem existir poluentes ou não, dependendo das condições daquele chaminé dentro daquela empresa. Então, existem contextos diários aí em que nós também estamos envolvidos nessa questão da poluição do ar. Não é uma questão que fica ligada apenas no âmbito da poluição empresarial, industrial, se a gente for pensar. Então, todos nós estamos contribuindo, né? Alguns aparelhos de ar-condicionado e outros também podem, inclusive, produzir CFCs, que fazem mal para a camada de ozônio. Então, tem todo um contexto aí de todos nós termos responsabilidades em relação a essa poluição. Então, vamos conhecer melhor esse assunto. Vamos lá. O aumento de emissões nocivas à atmosfera foi acontecendo ao longo do tempo, a gente já sabe disso, mas nós sabemos que originalmente, o planeta também tem fontes de poluição. Então, quando a gente vê uma erupção vulcânica acontecendo, dali você tem uma série de gases, né, de cinzas, que são lançadas aí à atmosfera e que também não fazem bem para nós, certo? Assim como uma tempestade de poeira, uma tempestade de areia, ou outros eventos que podem acontecer, que muitas vezes acabam aí prejudicando a qualidade do nosso ar. Já como fonte antrópica, ou seja, proporcionado pelo homem, nós também temos o lançamento desse tipo de poluente atmosférico aí na natureza, seja os gases de efeito estufa, né, metano, CFC, CO2 e outros. Então, o que a gente precisa? A gente precisa controlar
E é exatamente nesse ponto que a gente vai falar na nossa aula. Então, esse controle ambiental para garantir que nós tenhamos uma melhor qualidade desse ar. E aí a gente faz algumas perguntas, né? Qual é o meu potencial de poluir? Se eu estou dentro de uma empresa, eu preciso conhecer quais são as ações, né, que esse meu potencial de poluir pode afetar num contexto global. E aí a gente entra naquela questão da responsabilização de todos. Então, é um contexto que vale a pena, né, a gente levar em consideração por conta dessa questão da responsabilidade ampliada. Todos nós temos o nosso papel, enquanto seres que estão aí poluindo e lançando, né, a atmosfera diariamente por conta das suas atividades, e nós precisamos conhecer quais serão então os caminhos que nós podemos adotar para minimizar esses efeitos. Vamos dar uma olhada. Olha só os poluentes que nós temos, os mais comuns, né? Às vezes você pode perguntar, nossa, mas quais são eles, né? O que eu tenho? Então, eu tenho aqui, por exemplo, dióxido de enxofre, os aldeídos, dióxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, né? Que são todos aqueles provenientes da queima, né? Principalmente de combustíveis ou de materiais que contenham carbono em sua formação, material particulado, enfim, ozônio e outros gases. Então, assim, quando a gente fala de fontes naturais de poluição, o que acontece? Originalmente, o planeta tem uma questão que a gente chama de capacidade autodepurativa, que é exatamente conseguir se recuperar de algumas situações em relação a agressões que acontecem ao planeta, mas ele consegue se recuperar. Então, uma quantidade de poluentes que é lançado ali por uma erupção vulcânica, por exemplo. Como é uma quantidade localizada, não é sempre que está acontecendo essa erupção, existe essa capacidade autodepurativa, uma capacidade de dissipar, né, e de acabar absorvendo aí essas fontes, né, de poluição naturais. Agora, quando a gente tem a ação antrópica potencializando tudo isso, é que fica a nossa preocupação com o equilíbrio. Será que vai existir esse equilíbrio ou será que a gente vai passar por um outro tipo de situação? Então, assim, os principais gases que nós temos, que são os gases poluentes, né? Nós temos aqui, ó, para o seu conhecimento. Quando eu falo de CO2, eu estou falando quando eu entro, por exemplo, num carro, né? Quando eu tenho queima de combustíveis fósseis, quando eu tenho queimado de florestas. E isso vai afetar diretamente o quê? A questão do clima global. Então, o aquecimento global ele pode acabar acontecendo por conta dessas emissões. Quando eu falo de monóxido de carbono, né, o CO, eu estou falando principalmente da combustão desses motores, né, dos veículos. E aí você tem o quê? Toda uma questão de prejuízo, principalmente aí à saúde humana. Os hidrocarbonetos, mais uma vez, né, aqui ó, dos veículos automotores, então também contribuem para o efeito estufa, assim como óxido de nitrogênio, por exemplo, né, então a sua concentração aqui pode levar ao aumento de doenças pulmonares e outras. Agora, vale a pena a gente perceber que existem dois tipos de fontes de poluição. Então, a gente já sabe que a sua origem pode ser natural ou antrópica, mas nós também podemos ter fontes estacionárias, fontes fixas e aquelas que dispersam, que estão em movimento. Então, vamos dar uma olhada aqui no quadro para a gente conhecer. Olha só. Em relação às fontes antrópicas de poluição atmosférica, então, as que são fixas são indústrias, de uma forma geral, centrais termoelétricas e outras. Então, elas ficam ali, né, naquele território, lançando à atmosfera determinado tipo de poluente. Já as fontes móveis são aquelas como veículos, navios, trens, aviões, né? Aqui a própria questão da aplicação de inseticidas, né, ou outros produtos aí que também acabam se dispersando pelo ar. E para a gente tomar ciência, né, da proporção de um evento que acontece que mundialmente acaba afetando aí, né, todo mundo, o que eu trouxe nessa imagem aqui? Só para você entender em relação a essas fontes fixas e estacionárias e o quanto essa poluição acaba migrando, né? Aqui no caso a gente está falando de poeira, né, de uma tempestade de areia que
ocorre, né, na região do deserto do Saara, então isso aqui acontece anualmente, é um fenômeno menos 800 milhões de toneladas de poeira, que por conta das ações da circulação dessa atmosfera, então nós temos ventos que trabalham e que levam essa poeira muito distante, inclusive chegando, né, até a América do Sul, né, América do Norte e outros pontos do globo também. Então, existe inclusive uma relação direta aqui com a questão da fertilidade, das possibilidades de melhoria de algumas regiões por receber esse aporte que acaba chegando, né, de nutrientes e de outras partículas que podem vir pela ação atmosférica e acabam ali em algum local, né, dos territórios por onde ela vai passando, acaba conseguindo então ganhar o solo e aí contribuir para essas regiões. Então, no caso, a gente está falando de um efeito que pode ser considerado como benéfico, mas a gente pode falar sobre o contrário também. Plumas, né, contaminantes, seja de indústrias ou de algum tipo de vazamento, alguma coisa que aconteceu que não é bom, que não poderia ir para a atmosfera e que também pode ganhar proporções grandes aí por conta da circulação dos nossos ventos. Então, por isso, cuidado com manutenção de tudo isso, saber exatamente o que está sendo lançado, né, é importante, é fundamental para a gente ter esse cuidado com o global. Atmosférica industrial. Então, nós vamos conhecer o contexto da poluição atmosférica industrial, pensando basicamente no que acontece dentro desses estabelecimentos, dentro das indústrias, o que é pensado para que se trabalhe no melhor contexto possível. Vamos lá. Então, quando eu tenho um processo produtivo acontecendo, desde que a minha empresa tenha responsabilidade e queira atuar, né, de acordo com a legislação, de acordo com resoluções e tudo que a gente já conhece, a gente sabe que esses processos serão colocados em prática. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu vou conhecer qual é a matéria-prima que eu trabalho, qual é o tipo de combustível ou matriz energética que ajuda a minha empresa ali a trabalhar dentro daquele processo produtivo, quais são as operações que ocorrem, qual é a eficiência desses processos, o grau, né, de medidas que eu preciso tomar em relação ao controle da poluição. Então, eu conhecendo o processo produtivo, conhecendo o que vai dentro de cada máquina, o que acontece, né, com os resíduos que são gerados, eu vou conseguir também adotar as melhores medidas, as melhores estratégias para conter qualquer tipo de poluição que eu acabe gerando. Nós sabemos que essa contenção e esses cuidados, né, então, são totalmente necessários por conta dessa dispersão de poluentes que existem pela atmosfera, né? Nós vimos a questão da poeira do Saara e outras questões aí que também podem ser comprovadas de que realmente existe esse trânsito, né? Porque nós temos massas de ar, esses ventos, nós temos o encontro entre frente quente e frente fria, que pode ocasionar também um fenômeno chuvoso, uma tempestade, né? Uma questão que pode ali carregar partículas, a própria questão da umidade, as diferenças de temperatura que também vão atuar nessas mudanças atmosféricas. E aí o que nós temos? Então, dentro da indústria, nós podemos ter as plumas, que são exatamente, né, o fenômeno de saída que você tem ali daqueles poluentes atmosféricos que vão ser igual, nem todo poluente vai agir da mesma forma, temos que ver a concentração, ou seja, esses poluentes eles vão ser dispersados pela ação da circulação atmosférica e o caminho então, entra pelo chaminé, vai haver a ascensão, difusão e o transporte. E eu vou mostrar para você uma figura para você entender exatamente o que quer dizer esses fenômenos todos. Bom, iniciamos aqui quando eu tenho, né, até pensando de uma maneira mais prática, é importante que você perceba que nós temos uma questão também de altitude, né, enfim, todo o contexto que está acontecendo no nosso planeta, que é ligado, então, se você tem partículas que são mais pesadas, que são lançadas pela ação da força da gravidade, você vai ter que, mais nas proximidades ali daquele lançamento, essas partículas já vão ganhar o solo dessa região.
Partículas que forem mais leves vão ser dispersas, né, mais distantes, assim como aquelas bem pequenininhas que podem ganhar espaço aí e um distanciamento muito grande. Então, tem a ver também com o tamanho da partícula e aquilo que você tem ali dentro, né, daquele chaminé que está sendo emitido para fora da indústria. Vamos voltar lá no quadro. Então, sabendo dessa diferença, dessas partículas, né, e de onde elas vão cair, de onde elas vão acabar ficando, quando você tem um processo de atmosfera mais estável, é esse tipo aqui, ó, de situação que você vai acabar encontrando, tá? Então, a dispersão acaba acontecendo de forma cônica, numa situação de normalidade. Lembrando que nós esperamos que dentro, né, desse processo aqui dentro desse chaminé, a gente já vai contar com filtros, né, que estejam fazendo o seu trabalho, retendo as partículas ou as substâncias poluentes e mandando exatamente aquilo que pode ser mandado para a atmosfera, certo? Dentro aqui de uma atmosfera, por exemplo, mais instável, né? Então você pode ter uma movimentação, uma forma ondulatória e assim por diante, né? Quando você tem algum tipo de restrição para que essa pluma consiga ganhar altitude, ela acaba ganhando desta forma, e outras questões mais como nós estamos vendo aqui, tá? Então, isso acontece em razão da ação da atmosfera. Agora, nós temos uma relação direta entre poluentes e esses efeitos nocivos. Então, apesar da distância que esse poluente vai ganhando, né, ao longo do tempo, nós ficamos muito expostos a diversos efeitos, e geralmente efeitos que são negativos. Então, quando eu tenho um contexto mais local, eu consigo sentir mais de perto. Quando eu estou um pouco mais distante, num contexto regional, né, você pode ganhar, por exemplo, um evento como chuva ácida. Inclusive, eu quero mostrar uma figura para você. Deixa eu colocar aqui no nosso livro que chama Ciência Ambiental. Ó, deixa eu só mostrar o nome do livro. Ciência Ambiental, depois eu até mostro ele ali na mão só para você dar uma olhada, mas aqui, ó, a gente consegue ver exatamente essa questão que está acontecendo. Então, as fontes, né, vão lançando seus poluentes, ó, conforme a gente está vendo aqui, né, fonte natural, fonte humana, e vai havendo uma combinação dessas partículas, e isso aqui pode levar a um outro evento, vou até avançar um pouquinho aqui, que é o da chuva ácida, que é a precipitação ácida que a gente chama, né? Que é exatamente quando acaba, ó, chovendo em determinado local, e aí dentro, né, junto aí então a água que estava dentro dessa nuvem, você vai ter a associação dessas outras substâncias e essa chuva vai vir com um potencial mais acidificado, então podendo ocasionar problemas ali às plantações, né, aos prédios públicos, aquilo que tem ferro pode ser corrosivo, enfim, né? Então, você pode ter o concreto sendo corroído e outros objetos mais. Então, o que começou a ser pensado? De acordo com essa relação entre esses efeitos nocivos, né, e toda essa questão, foram surgindo programas como o PRONAR, para tentar limitar essa poluição atmosférica, e também a questão do monitoramento dessa poluição. Então, existem equipamentos que são pensados para que exista esse controle. E esses equipamentos são variados. Por exemplo, você tem um equipamento passivo que fica ali por um período definido, recebendo algumas informações. Ou você tem um equipamento automático, né, que vai registrar ali entre 30 e 60 minutos, obtendo um alto grau de precisão, o quanto de poluente está sendo emitido, né, e lançado. Outros tipos de sensores, né? Você pode ter aí o uso de bioindicadores, inclusive para ver se tem poluição que pode atingir seres vivos, né? Muitas empresas, indústrias utilizam animais soltos nas suas proximidades. E aí, essa redução da poluição, ela vai acontecer de acordo com o uso desses equipamentos. Então, nós temos o controle acontecendo da emissão por meio, principalmente aqui a gente vai falar sobre filtros de manga, mas nós temos outros tipos de equipamentos, como coletores inerciais, coletores úmidos, ciclones, né, e outros. E no caso aqui do filtro de manga, então ele vai ajudar nessa... O filtro de manga, ele é dentro de um duto ali, ele é instalado, né, vários filtros ali, e quando esse ar chega com os poluentes ou com as partículas que existem, então vai passar por essa filtragem, o lançamento que vai sair vai ser
um ar ok, que pode ir para a atmosfera, e o que fica retido ali dentro desse filtro de manga são partículas sólidas que vão se depositar num local logo abaixo, que podem voltar para o processo produtivo, caso seja, né, de interesse da empresa, ou não, que pode ir, né, depois ser destinado, né, para um ambiente ou para o local correto que se espera para aquele tipo de resíduo, tá? Então, existe também essa possibilidade em relação à utilização desse resíduo que sai do filtro de manga. Bom, nós sabemos que nós temos um problema que é muito importante, que precisa ser pensado, que é a gestão de resíduos. Quando eu falo de gestão de resíduos, eu estou falando exatamente de resíduos que são gerados, tanto no processo industrial, como nas nossas residências, como pela cidade, pela utilização do espaço público. Nós temos muitos resíduos sendo gerados. Os resíduos, até pouco tempo, eles eram tratados, né, assim, não de uma maneira tão rígida. Você tinha até alguns países que enviavam containers com grandes toneladas de lixo para outros países receberem. Então, havia todo um trânsito de muitos resíduos. Então, isso tudo ao longo do tempo foi sendo revisto, foi sendo pensado para que cada país adotasse ali as suas medidas necessárias para o controle desses resíduos que são gerados. Então, no caso do contexto industrial, isso também vai acontecer, e o objetivo sempre do controle do resíduo sólido, dessa gestão, é diminuir a quantidade de resíduo gerado, seja pelo não consumo, né, excessivo de produtos, né, por nós repensarmos a questão do consumo, seja consumindo de maneira consciente e separando cada resíduo em sua classe para que parte possa ir para a reciclagem, parte volte como logística reversa e apenas alguma parte ou apenas os rejeitos acabem indo para um local específico como aterro sanitário. Isso eu estou falando de resíduo da comunidade, das pessoas de uma forma geral, e aquilo que é gerado por empresas, por indústrias que precisam de soluções técnicas mais precisas, vão ser destinados para outras indústrias, outras empresas que façam essa destinação final. Seja por incineração, seja por aumentar a temperatura até perder o potencial ali de contaminação e a destinação final depois acontecer ao ambiente. Então, vai existir toda essa questão aí desse contexto. E é nisso que a gente precisa pensar quando a gente fala de resíduo, tá? Então, vamos lá. Então, no Brasil, quando a gente pensa, né, num panorama aí de resíduo, nós temos uma condição que é uma condição preocupante, porque nós temos 78 milhões de toneladas de resíduos que são gerados e que 6,9 milhões de toneladas não ganham, né, um destino próprio, ou seja, quase 10% aí do nosso lixo acaba ficando pela natureza ou em qualquer tipo de espaço. E segundo a ONU, né, então a humanidade produz aí 2 bilhões de resíduos por ano, então é um grande desafio para a humanidade a gente fazer a gestão desse tipo de resíduo. Então, nesse caso, o que a gente sabe? Nós sabemos que nós temos para auxiliar nesse processo de gestão a formulação de resoluções, de legislações que vão trazer o que nós podemos fazer, qual é a postura esperada, o que é aquilo que deve ser feito. No caso da NBR 10.004, veja que ela é do ano de 2004, ela traz uma divisão entre o que é resíduo perigoso, que é conhecido como resíduo classe 1. Então, quando você vir escrito, né, resíduo classe 1, você vai saber que é um resíduo perigoso. E o resíduo classe 2 é um resíduo não perigoso. Então, o que é um resíduo não perigoso? É resto de alimento, é madeira, é resíduo de borracha, papel e papelão. E o que é um resíduo perigoso? É o que sai de uma indústria química, é o que sai de um hospital, né? É o que sai de uma indústria que produz agroquímicos, né? E outros, tá? Então, essa aí é uma forma da gente pensar nessa classificação. Uma outra forma, que também ajuda a gente nesse contexto, é a nossa Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela vai trazer uma classificação tanto de acordo com a origem desse resíduo, ou seja, de onde vem esse resíduo? Ele vem de serviços de saúde. Ele vem de construção civil.
ou são resíduos de mineração. Nós temos vários aqui, ó, resíduos industriais. E cada gerador desse aqui, ó, cada indústria, cada setor desse que vai gerar esse resíduo, precisa de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para dar a finalidade correta de destinação desse resíduo. Essa mesma lei classifica ainda em relação à periculosidade, aquele que é perigoso e aquele que é não perigoso, né? Os não perigosos vão estar aqui, ó, dentro dos resíduos domiciliares, aqueles que saem de limpeza urbana, geralmente estão dentro deste contexto. Agora, por que a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos foi elaborada? E será que você acha que essa política funciona? Quero até deixar esse questionamento aqui, que você pode também dividir essa questão com a gente. Então, como é que funciona essa questão do resíduo que eu gero? Para onde eu mando? Quais são as minhas obrigações? Essa lei funciona? Nós não temos mais lixões, nós temos apenas aterros sanitários, todo mundo tem plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e todo mundo que eu digo é no contexto do grande gerador. O que você acha em relação a isso, né? Então, essa política, ela trouxe uma questão muito importante para a gente, que é a questão da responsabilidade. E é isso que eu quero te mostrar. Vamos lá. Então, a responsabilização que a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe para a gente é uma responsabilidade que a gente fala compartilhada. Todas são as formas da gente pensar. Nós vamos prevenir a geração desse resíduo. Se eu puder não gerar, é a melhor coisa. Mas desde que eu gere, então, que eu ajude na reciclagem, né? Que eu utilize a questão da destinação correta para esses resíduos, que a gente elimine os lixões, né? Isso não pode existir mais. A gente precisa o quê? Ter lá o local correto para você enviar. Nós precisamos que os que têm essa obrigatoriedade tenham, então, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E também precisamos ressaltar a importância dessa figura, que é um profissional extremamente importante, muito importante mesmo no contexto do resíduo sólido, que são os catadores, que vão auxiliar nessa separação do reciclável, que já deveria vir separado da casa das pessoas e dos geradores de uma forma geral, e também na destinação desses resíduos, para que eles não aumentem a quantidade de resíduo que vai para o aterro, tá? Então, esse contexto do catador é muito importante, é um profissional que precisa de valorização no contexto dos municípios, essas ONGs, né, que também trabalham com os catadores, com certeza inserir nesse processo, né, do recolhimento, da separação dos resíduos das cidades, já ajudaria muito nesse contexto. Então, a responsabilidade é aquilo que está constando aí dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nós vamos pensar agora numa situação problema, nós temos esse momento aqui para a gente resolver, eu vou fazer a leitura e aí nós vamos compartilhar o resultado aqui juntos. Vamos lá. Então, você foi contratado por uma indústria química que deverá solicitar a renovação da sua licença de operação. Você já sabe que o licenciamento ambiental acontece, a licença de operação é a última das licenças que é emitida e que geralmente ela vai ter uma duração aí de 4 anos de acordo com a atividade. Então, o seu desafio vai ser entender como a empresa vai realizar o controle das emissões atmosféricas e para isso você vai levantar alguns questionamentos. Então, nós vamos pensar aqui nessa primeira questão. Será que a empresa cumpre o que determina a legislação quanto ao controle das emissões atmosféricas? Então, eu responderia aqui no caso que sim. Por quê? Porque essa empresa já conseguiu a licença de operação, então ela não quer perder a sua licença, ela quer continuar, né, dentro daquilo que é solicitado, daquilo que é requisito pelas normas. Então, com certeza, ela cumpre aquilo que determina. E aí, quais são, então, os mecanismos de controle que foram empregados por essa empresa? Então, os mecanismos são os filtros de manga. Esses filtros auxiliam muito na remoção das partículas que não podem ser lançadas à atmosfera e também na retenção daquilo que é sólido, das partículas que acabam ficando retidas,
retidas que podem ser reutilizadas dentro do processo produtivo. No caso, esse tipo de mecanismo, ele é eficiente? Sim, ele é eficiente. Ele gera resíduo? Sim, ele gera. Esse resíduo pode ser reaproveitado, caso isso possa acontecer, ou não, descartado de maneira correta, sempre pensando nisso. Então, qual é o destino dado a esse tipo de resíduo? A gente pode pensar na... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A gente pode pensar na reutilização desse tipo de resíduo e a gente pode pensar também no descarte. Então, são duas formas da gente pensar aqui nesse contexto, se a gente for, né, analisar, mas a gente pode, inclusive, ir adiante. Então, aqui a gente está simulando uma situação de que a empresa realmente tinha o filtro de manga, estava fazendo todo o recolhimento ali que estava acontecendo, então cai ali dentro daquele coletor e pode voltar para o processo produtivo. Ah, mas eu escolho não voltar, eu quero dar um outro tipo de destinação para esse tipo de resíduo. Bom, eu tenho que conhecer que resíduo é esse, qual é a classificação desse resíduo e descobrir uma empresa ou alguém que possa trabalhar com esse tipo de recolhimento. E essa empresa vai te dar daí todo um papel, um manifesto de resíduos que vai te isentar das responsabilidades em relação à destinação final, né, ou disposição final daquele resíduo, porque ela vai fazer isso para você. Então, você paga, você terceiriza esse tipo de situação. Ou, não, eu não quero terceirizar, eu mesmo quero fazer dentro da minha indústria, da minha empresa, eu tenho espaço, eu quero retornar para o processo produtivo de uma outra forma, misturando um outro tipo de produto, isso daqui vai virar uma outra coisa. Então, essas soluções, elas vão acontecendo, você veja que vai precisar de alguns profissionais, entendendo esse contexto, né, o pessoal da química, de repente, vai ter um químico ali dentro da indústria responsável por coordenar quais são esses resíduos, o que pode ser combinado com o que, se pode voltar ou não ao processo. E aí você vai dando essa destinação de acordo com a necessidade e com as possibilidades. Tá? Agora, o que a gente sempre tem que pensar, trabalhar dentro da legislação, dentro das resoluções, daquele contexto que é esperado, para que a empresa não tenha nenhum tipo de problema em relação a passivo ambiental, que é gerado e que depois fica, né, na responsabilidade, ou também eventos presentes e futuros. Então, nós chegamos ao momento de interação. E eu quero fazer a leitura desse contexto da interação com você, para que você possa entender. E aí a gente vai fazer a resolução desse contexto todos juntos, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no que nós temos. Quais são as fontes de poluição atmosférica? Será que você consegue me ajudar na resolução dessa questão? E também, se você tiver outras informações que você quiser mandar aqui, a gente está à disposição para receber. Então, vou dar alguns instantes aqui e já a gente volta para conversar.
Vamos voltar aqui então para a gente responder o nosso questionamento. Vamos lá. Quais são as fontes de poluição atmosférica? Bom, você já sabe que as fontes podem ser divididas em relação à sua origem. Então, a gente pode dizer que nós temos tanto fontes que são naturais, como as nossas erupções vulcânicas e outras tempestades que podem levar adiante, né, poeira e outras partículas, como também as de ação antrópica. E aí, dentro dessas que são de ação antrópica, nós podemos também pensar em relação à sua localização. Aquelas que são fixas, as que são móveis, né, e as que concentram aí a questão agrícola, né? Então, quando a gente coloca o contexto agrícola ali separado, a gente está fazendo isso exatamente porque a gente sabe que são fontes, né, que são, de certa forma, estacionárias por estarem cada uma localizada em seu local, mas que existe todo um trânsito aí global dessas substâncias que são utilizadas, tanto as que vão para a atmosfera, como aquelas que ficam no solo e também as que migram para a água. Então, é um contexto que a gente coloca que precisa ser pensado, né, de uma forma global e que as ações precisam ser localizadas para evitar essas contaminações, né, que vão daí crescendo de nível para regional, para global e etc. O livro que eu trouxe, que eu mostrei as figuras, eu quero deixar aqui a indicação para leitura. Ciência ambiental, então dentro desse livro você vai ter diferentes contextos de análise, desde a questão do homem, da sua interferência nos ecossistemas, do que acontece com as poluições atmosféricas, poluição hídrica e vai por um monte de contextos aqui, tá? Então, é da Cengage Learning, a editora, e quem se interessar e quiser, né, estudar um pouco mais dentro desses contextos que nós estamos falando aqui na nossa aula de hoje, é uma excelente indicação de leitura. Então, nós sabemos a importância dos cuidados em relação aos resíduos sólidos, justamente por quê? Porque eles fazem ali todo o contexto nosso diário, eles estão dentro, né, do nosso contexto de vida, as indústrias estão produzindo, as pessoas, as cidades, né? Então, de uma forma geral, todo mundo aí está dentro desse contexto do resíduo sólido. E nós precisamos ter cuidados especiais. Nós temos uma política, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já é pensada basicamente para isso, para esse contexto como um todo. E aí nós vamos conhecer um pouco mais o que ela diz e outras questões. Então, vamos lá. Os resíduos sólidos urbanos, eles são conhecidos como aqueles domiciliares de limpeza urbana, que podem englobar tanto os resíduos de estabelecimentos comerciais, né, de prestadores de serviços que tenham resíduos que não são perigosos, certo? Então, aqui fica retido da seguinte forma. Quando eu falo em RSU, eu estou falando daquilo que é gerado dentro de uma residência, daquilo que é gerado da varrição e da limpeza da cidade e que eu posso ter a aproximação de resíduos que são gerados em estabelecimentos comerciais, desde que esses resíduos gerados por eles não sejam perigosos. Porque a destinação de ir diretamente para o aterro sanitário obedece, né, à classificação de resíduos não perigosos. Então, eu não posso enviar resíduos patogênicos, né, ou com algum tipo de risco para os aterros. No Brasil, o contexto do RSU tem aumentado, o que é uma preocupação, porque muitas campanhas têm sido feitas para diminuir a geração de resíduos e não para aumentar. E o que a gente espera é que a disposição final no ambiente seja feita de maneira adequada. E isso só vai ser garantido quando você envia ou para o aterro sanitário ou existe uma outra solução técnica que garanta esse tipo de situação. No ano de 2017, no Brasil foram gerados 42,3 milhões de toneladas de RSU e dessa quantidade, 59,1% foi coletado e foi mandado para aterro sanitário. Os outros 40%, que é um número muito alto, ao meu ver, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho um número extremamente alto, está sendo mandados para locais inadequados por mais de 3 mil municípios brasileiros, então veja a quantidade, né?
Isso resulta, então, em 29 milhões de toneladas de resíduos que estão indo ou para lixões ou para aterros controlados. Ah, professora, mas o que é um lixão? O que é um aterro controlado? Um lixão é um local onde você vai para mandar qualquer tipo de resíduo. Então, no lixão, eu chego e eu posso colocar qualquer coisa. Não que eu possa, né? Modo de falar. É um local onde as pessoas colocam qualquer coisa, tá? Então, não existe nenhum tipo de classificação, não existe nenhum tipo de cuidado com o solo, com as águas subterrâneas. É o que de pior existe, se a gente for pensar nas condições ambientalmente corretas, para que a gente faça o descarte de resíduos. Então, é muito ruim. Um aterro controlado, ele é exatamente a diferença do lixão, ele é um lixão melhorado, vamos pensar assim. É quando você tinha um lixão ali que estava acontecendo e você começa a adotar algumas medidas de controle, como cobrir os lixos diariamente que são depositados ali com camadas de solo, né, para você evitar os odores, já tentar cobrir outras áreas que vão começar a receber esses resíduos, né, a parte do solo, para evitar a infiltração do chorume. Então, alguns cuidados começam a ser tomados, mas ainda não é o ideal, o que seria um aterro sanitário, né, que é o de melhor a gente tem, tá bom? Vamos continuar no quadro. Nós temos uma ordem de prioridade em relação ao gerenciamento de resíduos. A primeira coisa é não gerar. Então, se eu puder, eu não devo gerar. Se eu precisar gerar, então eu devo reduzir. E essas questões aqui são pensadas justamente por programas de educação ambiental, tentando ensinar para as pessoas como não gerar, né, e como reduzir. A partir do momento que a gente vai indo aqui, ó, né, para reutilização, eu vou entender que eu posso aproveitar algum tipo de resíduo sem que ele seja transformado, né? Eu vou reutilizá-lo na condição que ele tem. Ou eu posso também reciclar, transformar aquele resíduo, né? Eu vou alterar a sua composição ali, ele vai se tornar um novo produto. E aí, quando eu não tiver o que fazer mesmo, ou mando para tratamento ou para uma disposição final correta, no caso do aterro sanitário. Lembrando que a coleta seletiva é chave nesse ponto aí para a gente diminuir a quantidade de resíduos que é mandada para dentro do aterro, tá? Então, a coleta seletiva ela é muito importante, que é justamente a separação entre papéis, plásticos, né, papelão, para que isso possa ser recolhido. Um outro item que surge na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos é o contexto da logística reversa. Então, o que é a logística reversa? É quando eu vou devolver, né, eu vou viabilizar a questão da coleta e restituir para as indústrias, para as empresas que produzem determinados tipos de produtos, para que elas reaproveitem dentro do seu ciclo produtivo aquele produto que eu quero devolver. Ou seja, se eu devolver uma pilha, se eu devolver bateria, pneus, né, embalagens de diversos produtos, essas empresas que produzem esse tipo de produto aqui podem incluir, né, esses produtos no seu próprio processo produtivo ou podem destinar de forma correta o que eu não consigo fazer da minha casa, tá? Então, o contexto da logística reversa é exatamente esse, de você devolver para o gerador, para que ele possa recolher esse resíduo e ele possa dar a destinação correta. Agora, o que ele precisa fazer? Ele precisa viabilizar esse recolhimento, então colocar os pontos, né, de coleta, seja em mercado, seja nas lojas que vendem, né, de materiais elétricos e outros, para que eu, enquanto consumidora, também tenha a minha responsabilidade de levar até o local e esse local faça o transporte e essa devolução. Então, a questão da logística reversa é exatamente essa. Agora, vamos conhecer o contexto de um aterro sanitário. Vamos lá. Isso aqui é o que de melhor a gente tem quando a gente pensa em resíduo sólido urbano. Então, para onde que eu vou mandar? Então, eu tenho um sistema aqui de revestimento do solo, tá? Para não deixar que haja infiltração de chorume e contamine as minhas águas subterrâneas. As minhas células, né, vão sendo colocadas aqui diariamente, vai havendo uma cobertura, então você não tem vetores aqui, você não tem, né, os bichos que se aproximam aí para a decomposição desse lixo. Você tem a queima, né, dos gases aí
para que a atmosfera então não receba gases tóxicos. E aí você vê, então, esse tipo de contexto aqui acontecendo, tá? É um local pensado para recolher esses resíduos, é um local que tem toda uma obra, né, que foi construída para dar suporte a esse recolhimento. Então, tem os drenos de chorume, né? E para o aterro sanitário, seria ideal que fosse enviado apenas os rejeitos. Os rejeitos são aqueles resíduos que a gente gera do banheiro, por exemplo, né? Eu não precisaria mandar o orgânico que sai da cozinha, porque ele poderia ir para compostagem ou para geração de energia por meio, né, de todo um contexto que é feito dentro de empresas que trabalhem com bioenergia. E também os recicláveis iriam daí para os catadores ou para indústrias que trabalhem com esse processo de reciclagem. Então, o aterro sanitário teria um aumento da sua vida útil acontecendo. Geralmente, eles são pensados entre 10 e 15 anos, 20 anos para alguns locais. E depois que aquela célula ali fica cheia, né, aquele local ali específico, vai ter que projetar num outro ponto, construir toda uma estrutura para que um outro aterro seja aberto e iniciado. Então, por isso que é importante a gente manter a vida útil do que já está operando, diminuindo os impactos ao meio ambiente. Nós sabemos que nós realizamos algumas alterações ao ambiente e que essas alterações algumas vezes chegam até as nossas águas. Vamos conhecer o contexto das nossas águas, vamos lá. Então, nós temos que a qualidade da água e a sua disponibilidade vão ser fatores que vão ser determinantes para a saúde do ser humano e dos animais, ou seja, eu preciso de água e eu preciso de uma água de qualidade. Para que eu tenha água de qualidade, para eu não ficar doente, né, não ter diarreia e outras doenças que são ocasionadas por água que está contaminada, eu preciso de uma efetiva gestão de recursos hídricos. Então, o contexto de uso da água no Brasil, 70% está dentro da agricultura, tá, que é a nossa maior fonte consumidora de água, 8% apenas para uso doméstico e 22% dentro do contexto industrial. Essas águas aqui que saem da indústria precisam de todo um tratamento também, assim como as que saem das residências, né, que vão ser as de esgoto, enfim. Em relação ao abastecimento público, quando a água vai ser tratada, né, para que as pessoas possam utilizar, então elas vão usar para diversos usos, né? Tanto ali para lavar a louça, preparar alimento, combater incêndio, enfim. Quando você vai pensar na irrigação, você vai ter um altíssimo consumo de água e essa água, dependendo da qualidade dessa água e de como essa água vem e quais produtos vão ser utilizados dentro desse solo, né? Qual é o contexto, você pode ter lixiviação desses produtos dentro desse solo, inclusive chegando às nossas águas e contaminando. Eu não sei se você conhece um contexto que a gente chama de água virtual. Você já ouviu falar de água virtual? Água virtual é aquela que a gente exporta ou que a gente vende sem ser água especificamente. Então, quando eu estou usando uma blusa como essa, ou quando eu pego um papel, um celular, quando eu compro 1 quilo de carne, água, né, os processos produtivos para que essa carne chegue até o mercado, seja diminuído a sua produção agrícola e passam o quê? A investir cada vez mais essa água em outros pontos, né, ali específicos, na indústria, na vida das pessoas, e vai exportar produtos industrializados. Então, compra comida de outros países que estão gastando a sua água, produzindo, né, esses alimentos de uma forma mais barata e que daí possam acessar esses produtos. Então, isso é o que a gente chama de água virtual. Está super dentro desse contexto do processo industrial, dos consumos todos que nós fazemos. Depois dê uma lida um pouco mais sobre isso que você vai gostar. Vamos voltar para o quadro. Sobre a água dentro do processo industrial. Quando a gente usa a água dentro da indústria, ela pode ser usada para lavar algum tipo de material, para refrigerar algum equipamento ou para produzir vapor dentro de caldeiras. E nós precisamos controlar
o volume dessa água que vai ser utilizada, otimizar os processos, inclusive utilizando equipamentos poupadores de água, tá? Então, isso daqui é muito tendência dentro do processo industrial. Então, a utilização de água vai acontecer, depois que essa água é utilizada, geralmente ela vai gerar um efluente que vai precisar de tratamento especializado para que possa ser enviado para o curso hídrico ou que possa voltar para reuso. Veja que aqui a gente tem a ideia da água sendo utilizada para produzir vapor, né? Então, a água entra dentro do processo e aí vai ser bombeada, vai ser enviada aqui para a nossa caldeira. E depois, quando você tem, então, o aquecimento acontecendo e a liberação de vapor, parte pode ser perdida, né, e ir por canaletas de descarte. Essas águas, né, vão chegar aqui numa temperatura bastante alta e você pode reutilizar. E aí o que vai seguir aqui no processo, né, do vapor, e se sobrar alguma coisa também do processo pode ir para um condensador, voltando, né, na condição de água aqui para o processo. Então aqui é só para a gente ver que a água ela pode ser utilizada de diversas formas, ela já pode gerar um reuso e ela pode vir alterada, dependendo, né, da fonte que ela vai passar e o que ela vai realizar dentro do processo produtivo. Ela pode vir com outro teor de sais ou de outros componentes, e aí a sua reutilização pode ficar, pode não acontecer por conta de precipitação desses sais dentro, né, das canalizações, incrustações que a gente chama, enfim, pode acontecer alguma coisa ali que aquela água já não é mais viável de reutilizar, tá? Vamos dar uma olhada num outro uso de água que eu trouxe aqui pra gente, que é quando a gente usa para gerar energia. Então, no caso aqui da usina hidrelétrica, né, então a gente vai pensar no contexto dessa geração de energia, 90% do nosso país usa, né, a água para essa finalidade. Então, você tem a água como fonte aqui para girar, né, a nossa turbina e fazer, então, o processo todo de geração de energia acontecer, tá? Então, é uma outra utilização. Você tem toda uma mudança de contexto da água, né? De como era antes esse rio, da velocidade com que essa água segue. Então, esses contextos vão se alterando e isso, né, ao longo do tempo, a gente consegue notar, né, na própria natureza, todo o contexto de vida, toda a mudança que acaba acontecendo no ambiente por uma obra, por exemplo, como hidrelétrica. Agora tem os pontos positivos, vai aumentar a geração de energia, então vai ser bom também para aquela comunidade. Então tem que fazer o peso aí e analisar o que é viável ou não. Vamos conhecer o contexto de tratamento de efluentes, lembrando que nós vamos pensar agora basicamente no esgotamento sanitário, tá? Mas eu posso atribuir esse mesmo raciocínio que nós vamos ter aqui para águas residuárias, para águas que saem do processo produtivo dentro da indústria. O tipo de água que vai ser gerado, o que tem dentro dessa água, é que vai mostrar qual é o processo de tratamento que precisa ser feito para que ao final a gente tenha uma água que possa ser lançada no rio ou que possa voltar para reuso, tá? Então é o componente que vai ter dentro dessa água, de onde essa água vem, o que tem nela, né? Quais são os componentes químicos ou biológicos que estão ali envolvidos, que vão direcionar qual é o tipo de tratamento. Vamos dar uma olhada aqui no quadro, vamos lá. Quando a gente pensa em efluente, a gente está pensando em operações, em processos que vão acontecer para que você remova da nossa água substâncias que são indesejáveis. E aí vai haver uma transformação, né, para que a gente não tenha os nossos ecossistemas sofrendo, né, ou sendo prejudicados por conta dessa água. Os principais processos que acontecem quando a gente vai tratar um efluente são processos físicos, processos químicos e processos biológicos. Pode ser que a gente tenha mais de um processo desse acontecendo ao mesmo tempo, pode ser que eles atuem de forma isolada, tá? Então, pode ser que eu tenha uma etapa química e biológica, pode ser que eu tenha uma etapa física e química, vai depender do tipo de processo que está acontecendo, do tipo de água e de qual etapa. Quando eu penso
em efluente, e aqui no caso eu estou pensando em tratamento de esgoto, tá? Então quero só chamar a sua atenção para isso. Isso aqui é um sistema de tratamento, tá, de esgoto por lodo ativado, que a gente chama, tá? Então veja que parte do esgoto está correndo aqui, ó, nesse local, e que existe uma injeção de oxigênio, tá? Isso aqui, ó, tá tudo girando, então existe toda uma remobilização desse efluente dentro desses tanques, né? E uma injeção de ar para que haja realmente uma presença de oxigênio grande, porque o oxigênio vai ser fundamental para o tratamento que vai acontecer dessa água de esgoto. A primeira etapa que vai acontecer dentro de uma ETE, que a gente chama, né, uma estação de tratamento de esgoto, e também uma estação de tratamento de efluente, tá? Também pode ser, né, outros efluentes que não sejam esgoto. A primeira coisa que geralmente acontece é uma etapa física para remover qualquer tipo de sólido que você tenha nessas águas. Então, são colocadas grades, peneiras, telas, coisas para barrar, né, fisicamente, que a areia e outras partículas, outros materiais possam seguir pelo tratamento. Então, aconteceu essa etapa física, vai para um segundo momento de etapa química, onde algumas substâncias geralmente são adicionadas dentro dessa água que já está ali, para aumentar ou para diminuir o potencial, seja para decantar, seja para haver algum processo ali específico, tá? Então, geralmente, é uma etapa química que vai acontecer. E o método por lodo ativado, que é o que a gente viu ali, ele é um método que tem como base fundamental uma etapa biológica, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu até vou fazer uma parada aqui para que você entenda melhor. O método de tratamento da estação de tratamento de esgoto vai ser diferenciado pelo país de acordo com o local específico onde você está. Nem sempre é o método de lodo ativado que é utilizado. Nós temos outros métodos, né, de piscinas, por exemplo, de decantação, o reator WOSB, que já trabalha sem a presença de bactérias aeróbias, né, então já é um outro contexto, é um reator, né, que trabalha num contexto anaeróbio. Então, assim, nós temos diversos meios, método por batelada, que podem ser utilizados. Vai depender do espaço físico, do local, do que eu tenho, né, a quantidade que chega de esgoto que precisa ser tratado e geralmente o espaço físico que vai demandar qual é o tipo de método que eu vou utilizar, tá? Vamos conhecer o método de lodo ativado, vamos lá. Então, nós temos ali a recepção do efluente que vem da cidade, o processo físico que vai acontecer para a retenção das partículas, dos sólidos presentes, as caixas de areia, que já vão atuar também como um elemento filtrante aqui no começo, e aí no decantador primário, aquilo que ainda existe de partículas aqui vai acabar decantando, ficando no fundo dos nossos decantadores. Aí, a gente sempre vai ter, né, sempre não, neste caso aqui, né, do método de lodo ativado, você vai ter a injeção de oxigênio acontecendo para que as bactérias que vão trabalhar na decomposição dessa matéria orgânica que vem dentro dessa água residuária, possa fazer o seu processo, quebrando esse material, né, mudando o seu contexto, e aí você vai ter um subproduto que é o lodo, e o outro subproduto que é a água para reuso, certo? Então, essas bactérias, esses micro-organismos que trabalham, que dependem da ação do oxigênio, então por isso que é feita a injeção de oxigênio nesses tanques ali, para que o metabolismo dessa bactéria possa funcionar, ou seja, ela necessita desse oxigênio para que ela faça toda a transformação ali dessa matéria orgânica e que você tem então como subproduto o lodo e a água que vai sair do seu processo. Aqui são outras opções de tratamento. Então, o preliminar é o tratamento físico para conter a areia, né, pedaço de pau que às vezes vem e outros componentes que podem vir aqui. Então, ficam barrados nesse
tratamento físico. Depois, tratamento primário, geralmente é um tratamento químico, mas pode ser físico também, que compreende aqui sedimentar esses sólidos que possam ainda estar presentes. No tratamento secundário, você vai ter um momento onde vai ser feita realmente a quebra daqueles componentes que estão ali, a transformação biológica, pode ser por lagoas anaeróbias, lagoas facultativas, lagoas aeradas, o método de lodo ativado, o de reator WOSB, de filtros biológicos. Então, nós temos várias formas de tratar de haver essa decomposição da matéria orgânica. Se for necessário um tratamento terciário, pode ser feito. Se não, saindo do secundário, muitas vezes você já consegue estar com a sua água dentro do que a resolução 430 CONAMA pede. Mas se ela não estiver, você ainda pode fazer um processo de cloração, ou usar o ozônio, usar o sol, né, em lagoas de maturação, radiação UV, para que aí ela fique dentro do padrão de lançamento e ela possa ir para a natureza aí sem ocasionar qualquer tipo de processo. Claro que existem muito mais detalhes em relação a cada processo, mas basicamente você vai ter uma melhoria grande da água de entrada, daquele efluente que chega, com a água sem estar ali, né, com qualquer contaminante ou patogênico ou qualquer outra substância que esteja em desacordo, porque os processos que foram feitos foram pensados exatamente para que essa água final ali possa ser lançada para o rio. Agora, algumas indústrias vão adotar os seus próprios métodos de tratamento de acordo com aquilo que elas acabam gerando. Então, pode mudar, pode ser uma outra forma de tratar de acordo com o seu componente. E a sua água final pode também ou voltar para o reuso dentro da indústria ou seguir o caminho do corpo hídrico, caso ela esteja em condições para isso. Então, vamos lá, nós temos um momento aqui para a gente resolver a situação problema. Eu quero fazer a leitura junto com você e aí a gente vai resolver. Vamos lá. Então, nós vamos pensar aqui num projeto de reciclagem e monitoramento dos resíduos. Então, você, como recém-contratado de uma indústria química, ficou responsável pela elaboração de um projeto de reciclagem e monitoramento de resíduos sólidos dentro da empresa. Depois de você fazer algumas vistorias, você verificou que os resíduos são agrupados. Então, olha essas informações aqui, ó. Agrupados, enterrados, sem separação e sem tratamento. Diante disso, o que você pode fazer? Então, é uma pergunta realmente, né, que leva a gente a pensar o que eu posso fazer dentro desse contexto. Se eu chego numa empresa, se eu chego numa indústria e estou vendo que está tudo errado, né, que não está certo, não pode ser feito desta forma, que tem alguns resíduos que são inclusive contaminantes, por exemplo, né? Então, como que a gente vai atuar dentro desse processo de gestão? Vamos colocar aqui algumas dicas, vamos lá. Então, a primeira questão envolve aqui como classificar o resíduo, né, que é gerado por essa empresa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou conhecer o contexto da indústria, da empresa, vou saber com quais materiais eu estou trabalhando. Então, quais são eles? Eu trabalho com papelão, eu trabalho com madeira, eu trabalho com tintas, com solventes, qual é a minha atividade e quais são os produtos com os quais eu trabalho. Conhecendo isso e sabendo que eu posso ser um grande gerador, por exemplo, né, eu preciso ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos sobre o meu setor e sobre quais produtos eu trabalho, conhecer quais são, né, as possibilidades, quais são as empresas que podem me dar essa solução, se eu vou mandar para uma incineração, se ela vai fazer se ela tem para quem vender aquele resíduo e essa pessoa vai reutilizar dentro do seu processo. Então, essa destinação precisa ser conhecida, assim como todos os aspectos legais, né, para me dar segurança em relação a esse procedimento. Vamos fazer mais uma leitura, vamos lá. Qual seria a melhor destinação para esse tipo de resíduo? Então, eu posso pensar desde fazer uma separação, né, uma incineração, e também já pensando aqui na última questão, né, trabalhar a conscientização de funcionários,
Então, eu posso pensar em mandar para uma incineração, dependendo do tipo de resíduo, né? Eu posso, se forem resíduos orgânicos, por exemplo, eu posso criar um local para fazer compostagem, né? Enfim, você pode pensar em N situações aí, dependendo daquilo que você está analisando. Agora, a melhor forma de trabalhar é levando conhecimento às pessoas. Então, o processo de educação ambiental, ele é extremamente favorável. Pode ser um processo de educação ambiental não formal, ou seja, aquele que não é executado dentro do ambiente escolar, pode ser feito dentro de indústrias, de empresas, por meio de palestras, né, uma discussão, assistir um vídeo, e aí desse aprendizado, certamente, né, nós vamos colher frutos aqui que são muito importantes dentro dessa empresa para o contexto daquilo que vai vir a se tornar, né? Então, parar de enterrar, parar de destinar de qualquer jeito, conhecer que dá para ter uma outra solução, né? Que para o ambiente aquilo que está sendo feito não é bom e que a gente pode mudar e que deve, né, mudar, que esse contexto vai ser muito saudável. Então, chegamos ao momento da interação. Se você tiver algum questionamento, você pode mandar aqui, que a gente vai receber, né, com todo carinho aqui para a gente poder comentar. E eu já vou colocar aqui alguns questionamentos para a gente pensar. Vamos lá. Então, você sabe como funciona um sistema de tratamento de água e de efluentes? Eu vou deixar alguns instantes aqui e já eu volto para a gente comentar. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre tratamento de água e tratamento de efluentes. Quando eu falo de tratamento de água, eu estou falando do tratamento de água para consumo humano. Então, vamos lá. Aqui, no caso, a gente vai começar pelas nossas águas residuárias. Então, eu estou pensando em água de esgoto ou em água residuária dentro de uma indústria, aquelas águas que vão sair ali ao final do processo produtivo. Quais tipos de tratamento podem ser empregados para tratar esse tipo de água? No tratamento preliminar, nós vamos ter um processo físico, ou seja, o barramento por peneiras, né, por algo que segure aqueles sólidos grosseiros que vão vir na água. Depois nós temos o tratamento primário, onde você vai ter a redução de alguns resíduos e ainda, né, as partículas que estão ali em suspensão, podendo iniciar por processo físico-químico a decantação. Depois, num processo secundário, a depuração dessas águas, e isso pode acontecer principalmente por meio de processos biológicos, mas também pode acontecer por meio de processos químicos, tá? Então, essas águas residuárias que vão estar carregadas de matéria orgânica, vão passar por uma solução por um processo biológico, onde algumas bactérias vão fazer a decomposição dessa matéria orgânica aqui, transformando o contexto dessa água. Se for necessário, um tratamento terciário pode ser empregado para remover algum tipo de substância ou algum tipo de micro-organismo que ainda seja prejudicial e esteja nessa água. Se do processo secundário essa água estiver ok, vai poder ser lançada lá no rio. Se não estiver ok, passa por processo terciário e aí sim pode ocorrer o lançamento. Agora, quando eu estou falando de água para abastecimento, eu estou falando de água para tomar, tá? Aquela água que sai lá da torneira da sua casa.
Então, nós estamos falando de uma ETA, Estação de Tratamento de Água. A primeira etapa, e eu vou até mostrar ali na figura logo mais para você entender melhor todos esses processos, mas a primeira coisa que acontece é que essa água vai ser captada de um rio, de um local, vai vir até a ETA e você vai adicionar alguns coagulantes para que haja todo um processo dessas partículas que estão ali em suspensão ficarem unidas para que depois, no processo de coagulação, você possa então ter esses coagulantes aí acontecendo, essas misturas todas acontecendo, para remover essa fração sólida que ainda esteja presente na água. Então, a decantação dessas partículas vai acontecer, ficando no fundo do tanque, e aí, então, mais um processo físico, né, acontecendo, e depois você vai ter uma filtração dessa água, por filtros de areia, de carvão ou outros que podem aí estar presentes. Uma quinta etapa é feita para desinfetar essa água com cloro, para você eliminar patógenos ou outros organismos possíveis que possam estar nessa água. E colocar flúor, né? Então a nossa água ela já vem fluoretada, e mais um pouquinho de cloro para garantir que chegue até a nossa casa uma porcentagem de cloro residual, que a gente chama, né? Então, processo químico. Então, olha só, tá lá a represa, bombeia essa água, né? Essa água chega e ela já vai passando aqui por processos químicos, por processos físicos também, ó, veja, decantando, né? Filtrando, filtros aqui, ó, de areia, de carvão e de cascalho. E aí você recebe cloro, cal, flúor, né? Tudo é colocado nessa água para que ela passe pelos canos, né? E não incruste sais, para que ela chegue com uma quantidade de cloro na sua casa, garantindo que ela chegue, né, potável. E aí essa água vai ficar num reservatório do bairro e vai pela linha de distribuição chegar na sua casa. Essas águas elas passam por análises, né, para garantir que realmente exista uma qualidade nessa água que está chegando e que ela não tenha algum tipo de contaminante, porque você imagine, uma água como essa, né, pode ocasionar uma contaminação em massa se ela chegar, né, a ser enviada com algum tipo de problema, né? Então, certamente ela está passando por análises aí durante o dia, durante o processo produtivo, para garantir aí a sua qualidade. Recapitulando. Então, nós chegamos ao momento final da nossa aula, onde nós vamos relembrar o que nós vimos, quais foram os pontos importantes. Vamos lá. Nós começamos falando sobre o controle ambiental do ar. Então, nós vimos que existem muitas fontes de poluição, que muitas vezes, inclusive, são fontes naturais, mas que também as fontes humanas colaboram muito para esse tipo de poluição. Vimos a questão da gestão de resíduos, né, e pensando inclusive aí nos resíduos sólidos e outros que a gente está gerando aí diariamente. Então, nós pensamos em soluções técnicas viáveis para reduzir a quantidade de resíduo. E aí o grande gerador, né, se a gente for pensar num contexto de um hospital, por exemplo, um hospital pode produzir ali uma quantidade muito grande de resíduos por dia que não podem ir para um aterro sanitário. Então, ele precisa o quê? Fazer toda uma separação dentro do hospital, porque também existem resíduos ali que são, por exemplo, de uma lanchonete, né? Então, você vai ter ali guardanapos, garfinho descartável, copinho. Então, é uma outra classe também de resíduos, né? Não perigosos. E aí, todo esse contexto, né, do gerador vai ter que estar no seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, isso é importante que fique, né, gravado, que os grandes geradores precisam ter esse contexto do gerenciamento, os pequenos têm a responsabilidade, os pequenos eu digo como nós, por exemplo, né, nós temos a nossa responsabilidade também diária em relação à separação e à destinação correta desses resíduos. E a responsabilidade compartilhada, quando a gente está pensando, por exemplo, na devolução, na logística reversa, então eu vou devolver a pilha, eu vou devolver a lâmpada que eu usei, a bateria, né? E mais para o fim da nossa aula a gente viu o contexto das nossas águas, pensando na água residuária, pensando no tratamento das águas que saem lá do esgoto, né, ou outros processos produtivos, e que essas águas fiquem em condições para reuso,
ou para lançamento na natureza, tá? Então, esses foram os contextos gerais que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha levado conhecimento até você. Eu gostaria de pedir que você fizesse a leitura dos nossos materiais, todas as nossas atividades, porque isso é muito importante para garantir o seu sucesso profissional aí no futuro. Na próxima semana a gente vai ter um outro encontro, onde a gente vai fechar a nossa disciplina, vai ser a nossa última aula, e nós vamos trabalhar dentro do contexto da gestão ambiental aplicada, né, com auditorias ambientais, pensar na certificação, num sistema de gestão ambiental. Então já vai mais para essa questão dentro, né, de como trabalhar esse planejamento e como aplicar tudo isso. Então eu agradeço a você, agradeço a sua participação, agradeço aos tutores que estão nos acompanhando também e agradeço ao pessoal da produção que trabalha da melhor forma para a aula chegar até você. Semana que vem a gente se vê. Até!